Pode fazer. O seu áudio está fechado. Isabel, só abre o áudio. Desculpe. Imagina. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecer pela vida, pela saúde, agradecer por estarmos aqui novamente reunidos, né, para mais um aprendizado, e pedir para que Deus nos fortaleça na fé, que a espiritualidade esteja sempre ao nosso lado para nos proteger, para nos guiar, e nossos anjos da guarda também. Que possamos sempre seguir o caminho do bem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, dando a continuidade ao nosso estudo aqui com o diálogo com o cético, que é o diálogo maior que nós temos aqui dessa conferência, né, de Allan Kardec. Hoje, em especial, vamos falar, né, são poucas páginas, aqui com bastante conteúdo, por isso eu coloquei ele no grupo, que eu vou dividir em duas partes, tá? Hoje e na próxima segunda-feira, compreendendo o estudo aqui da página 56 e 59. Essas páginas, tá, o número da página, eu estou fazendo de acordo com o PDF, tá, para todo mundo, para a gente criar um padrão, lembra que nós combinamos? Então, está sendo de acordo com o PDF, porque a edição física, né, que normalmente nós temos essa aqui, muda um pouco a página, tá bom? Então, sempre quando vocês forem se localizar, localiza primeiro pelo PDF, e depois, quem preferir o estudo com livro físico, é só achar ali o parágrafo, né, e a questão que nós estamos trabalhando. E como muitas pessoas não têm o livro físico, por isso que eu coloquei o PDF para a gente usar como nossa base aqui. Só um parâmetro, né? Eu sempre coloco aqui, né? Mais ou menos o que essas páginas, qual vai ser o diálogo, o assunto que o Allan Kardec aqui vai tratar com esse personagem aqui, que é o cético. Né, continuando o debate com aquela postura que o cético tem de questionar não só os princípios, mas questionar a base científica da qual o espiritismo se construiu. Então, ele vai trazer ao Allan Kardec, né, algumas questões, e o Allan Kardec vai rebatendo como sempre. Nessa parte, o cético, ele está falando ao Allan Kardec que existem fenômenos, existem alguns acontecimentos, existem alguns teatros, né, que imitam, que simulam os fenômenos espíritas. E que já foi comprovado que era uma fraude, que não se tratava de nenhum espírito comunicante. Então, aí ele fala assim, então, Kardec, justamente porque nós temos esses acontecimentos, isso não fragiliza a sua experiência, ou seja, como que no meio de todo esse caos, você ainda consegue fundamentar a ciência do espírito, né? Então, Allan Kardec vai trazer para ele, vai tentar dialogar aqui, logicamente, fundamentando, né, e asseverando, sim, para a ciência do espírito, ou seja, para o espiritismo, né, falando que não importa que existem simulações e fraudes, inclusive o Allan Kardec, tanto que a gente trouxe aqui alguns fragmentos de outras obras, onde ele é bastante preocupado, onde ele é bastante preocupado com essa questão da fraude. Pessoal, espera só um minutinho. Oswaldo, você não consegue admitir as pessoas, né? Você entrou pelo qual? Tem gente falando que não está conseguindo entrar. Só um minutinho, pessoal. Eu entrei pelo normal, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não tem problema, É que tem gente não conseguindo entrar e está falhando aquele sistema onde a gente coloca a entrada automática, né? Ó, tem 2 pessoas querendo entrar.
Não sei se eu permiti. De qualquer maneira, eu vou colocar você aqui como. Isso aí, eu fico atento aqui. Uhum. Não sei se foi para você. Falou que eu posso fazer anotações na tela. Nossa, então não é isso. Anotador. Não é isso que eles querem. Eu acho que quem estava tentando entrar conseguiu. Tem gente entrando ainda. Sim, de 20 foi para 22. 22 pessoas. 2 pessoas acabaram de entrar. Não sei porque ele não está deixando de colocar aqui. Mas, enfim, vamos Ó, mais de continuar uma aqui. pessoa entrou. Então, porque está no automático, né? Não sei por que que algumas É, pessoas não estão conseguindo. mas deu certo. Deu certo, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Então, Allan Kardec vai, né, aqui ele está falando de fenômenos que são simulados, né, então ele inclusive fala isso ao cético, fala que ele já averigou alguns fenômenos, inclusive esteve, né, presente, ele não só nesse diálogo, mas a gente pode perceber como Allan Kardec é muito preocupado com essas situações que são simuladas e que isso pode até prejudicar a imagem, né, de pesquisas sérias. Né? Então, Allan Kardec vai colocar, olha, não é por aí, a gente não vai conseguir refutar o espiritismo, tecer uma crítica só porque existe algumas simulações e algumas fraudes, né? Então, vamos ter que, né, ele fala assim, ainda não é por este caminho. Então, que só uma visão bem geral do que do que o que é tratado nessas páginas aqui do diálogo, né? Então, e depois, né, ele vai falar que falar que o espiritismo não é uma ciência ou que não pode ser validado porque existe fraudes, ele coloca que isso mostra, de novo, né, falta de conhecimento e também é uma postura da qual ele vai falar que é de má fé, que é uma postura leviana, porque porque normalmente ele fala, né, para não colocar de forma geral, mas ele fala, muitos críticos e céticos falam que o espiritismo não é uma ciência ou que não possa ser uma doutrina que a gente possa levar a sério, porque existem muita possibilidade de fraudar os fenômenos espíritas. E ele vai colocar que isso é uma crítica muito frágil, porque isso mostra não só um desconhecimento do fenômeno e como isso foi analisado, como Allan Kardec fez pesquisa com relação a isso, e também mostra uma postura de preconceito, né? Por isso que Allan Kardec vai falar que isso vem de uma fé, que é uma postura leviana. Aí sim ele critica até a pessoa ali do cético. Até então ele estava criticando e debatendo ideias contra ideias. Mas agora, não sei se vocês perceberam, ele vai criticar a pessoa, né, a postura moral desse cético. E por que será que ele faz isso? Nós vamos perceber aqui, nós vamos tentar, né, extrair isso aqui do texto. Elaborei 4 perguntas, tá? Um pouquinho mais difíceis do que as perguntas que fizemos anteriormente, né? Justamente para a gente poder crescendo aqui no nosso entendimento, né? Que compreende, né, o início dessas páginas aqui. Então, até para vocês participarem mais, vou escolher um voluntário para ler a pergunta, a questão número 1, e tentar responder com todo mundo. Depois a gente vai ver qual foi a compreensão aqui que eu tive, se eu estou no caminho certo aqui. Quem gostaria de começar? Quem gostaria de ler esse primeiro slide aqui? Quer ler, Brenda?
Abre o áudio, por favor. A Simone levantou a mão? Pode falar, Simone. Posso ler? Posso ler? Pode ler. Acho que a Brenda O não texto conseguiu abrir utiliza, o... Desculpa, pode ler. o texto utiliza a analogia do champanhe e da água de Celtz para refutar a ideia de que a simulação compromete a autenticidade dos fenômenos espíritas. Analise criticamente a robustez e os limites dessa analogia no contexto da defesa de fenômenos que, por sua natureza, desafiam a observação empírica convencional. Em que medida a capacidade de falsificação de um fenômeno, cujos critérios de originalidade podem ser subjetivos ou difíceis de verificar, representa um desafio mais profundo à credibilidade do que a falsificação de um produto material? Essa é a primeira questão. Isso. Vamos tentar entender a questão aqui. O que é a questão? Qual vamos colocar assim, o problema da questão? O que ela está trazendo para a gente pensar aqui? A diferença entre as religiões, talvez? Não exatamente. Não. Aqui ele está no campo da ciência, ou seja, o cético aqui ele está preocupado com a validação deste conhecimento científico. Então, quando ele fala ao Allan Kardec, não, Allan Kardec, eu posso pegar uma água com gás e ela se passar por champanhe. Só que é fácil a gente verificar isso, não é? É muito fácil. Agora, como que eu faço isso com os fenômenos espíritas que desafiam a observação empírica convencional, ou seja, até então não tem nenhuma ciência na Terra capaz de instrumentalizar e de compreender como Allan Kardec conseguiu fazer? Por quê? O meu objeto de estudo aqui é o espírito. O espírito, até então, é um objeto da metafísica, não é da ciência. O Allan Kardec que puxa isso. Tanto que ele fala, se falava em alma, mas isso não era da alçada da ciência. O espiritismo fala assim, bom, mas é da nossa ciência. Só que ele, apesar de se basear vamos colocar assim, em alguns modelos de fazer ciência, ele teve que elaborar o seu método próprio, como nós já estudamos. Então, a pergunta é como que o Allan Kardec fez isso e como que isso tem validade ao ponto dele falar, né? Aí é o Allan Kardec, né? Vamos colocar assim, o espiritismo. Isso é um fenômeno espírita. Isso aqui não é. É isso que o cético quer que o Allan Kardec responda. Quando é um fenômeno espírita e quando não é, e que base científica você usou. Então, assim, é isso que ele está perguntando. Usou, né, aqui, né, falando primeiramente a analogia do champanhe aqui, né, que o champanhe é fácil. Por que o champanhe é fácil? Porque é só levar para um laboratório, existe uma ciência chamada química, eu faço testes químicos e esse teste vai falar assim, não, isso aqui não é um vinho, não é um champanhe, isso aqui é uma água com gás. Então é fácil, apesar de botar uma água com gás aqui numa taça de champanhe, ela aparentemente, sob os nossos olhos, sob a nossa ilusão, tá? Fica tranquila, Brenda, fica tranquila. Então, assim, apesar, né, que possa parecer, né, o Oswaldo pode pegar agora, entre aspas, uma água com gás e falar assim, olha, aqui meu champanhe. A gente vai olhar pela câmera ali, não, ele está tomando champanhe, né? Ele me enganou, ele simulou essa questão. Mas se a gente for ali, pegar aquele líquido e levar ao laboratório, a ciência tradicional vai falar, não, isso aqui não é um champanhe, isso aqui é uma água com gás. Então, agora, como? Né? Então, isso o cético e o Allan Kardec, eles estão ok, eles concordam com isso, é fácil. Eu já tenho ciência, eu já tenho métodos empíricos e científicos para poder validar isso. Agora, e quando eu estou falando de um objeto de estudo aqui,
que não até então, né, está em um terreno totalmente novo, como que eu vou validar um fenômeno espírita? Já até porque ele não se utiliza, né, de critérios básicos. O Allan Kardec vai colocar primeiro que o fato, né, de ter pessoas que vão fraudar e que vão, por exemplo, fazer as mesas girarem, por exemplo, de forma não tendo uma atuação espiritual ali, né, tendo ali entre aspas uma mágica, uma fraude mesmo, como Allan Kardec utiliza, isso não quer dizer que não exista o efeito mediúnico ou fenômeno mediúnico. Então, essa é a primeira premissa, né? Ou seja, não é porque não é da mesma forma, né, que eu não posso falar, que eu não posso dizer que só porque só porque aquela água com gás se passou por champanhe, não quer dizer que o champanhe não exista. Então, ele existe. Ele não estava ali naquela taça exatamente. Mas isso não quer dizer que o fenômeno autêntico não exista. Aí o Allan Kardec vai falar assim, olha, quando é do espiritismo, vai ser o critério que nós vamos adotar vai ser um pouco mais trabalhoso, porém totalmente válido. Justo porque eu não tenho como realmente, né, colocar os médios, não tem como colocar o espírito aprendê-lo num tubo de ensaio, como eu posso fazer com o líquido do champanhe ou da água com gás. Então, eu vou ter que usar de outros critérios, mas isso não quer dizer, né, que o fenômeno espírita não exista. Então, essa é a grande preocupação do Allan Kardec, né, em colocar essa primeira ideia, falar assim, olha, não vamos afastar essa ideia simplista, né, falando, não é porque nós temos um grupo de pessoas que vão fraudar o fenômeno mediúnico, isso não quer dizer que o fenômeno não exista. O que a gente tem que olhar? Temos que olhar com muito cuidado. E como que a gente vai conseguir identificar, né, o cientista espírita, por exemplo, como que ele consegue identificar que um fenômeno ali está sendo tem um efeito inteligente ali, ou seja, tem uma entidade, tem um espírito ali atuando, né, uma força inteligente ali de algo que algo que é totalmente simulado, né, algo que é mentiroso. A primeira trouxe, né, como falei aqui, trouxe alguns trechos, né, onde Allan Kardec está comentando aqui de outros fenômenos, né, sem entrar aqui em muitos detalhes, né, o Allan Kardec, no livro dos médios, então ele vai trazer com muito mais substâncias os tipos de fenômenos espíritas que ele conseguiu observar até então, ok? E em todos eles, tanto que eu grifei aqui em preto, né, em branco, em todos eles, ele coloca, olha, mas cuidado, vamos observar com muito cuidado, justamente para a gente não para não sermos vítimas de fraudes. E se a gente for pensar na época, justamente porque os fenômenos espíritas estavam na moda, né, da mesa girante e tudo isso, não teve só pessoas de boa fé envolvidas nisso. Então, muitas pessoas fizeram disso justamente até para ganhar dinheiro, para poder atrair as pessoas e realmente usou de má fé, né, essa questão. E não tendo, né, realmente algo totalmente simulado. Da mesma forma, como a gente pode simular, né, dependendo da intenção, vamos colocar ali do médium, e também pode simular um efeito mediúnico, mesmo ele tendo um conhecimento ou não, né? Então, isso que o Allan Kardec falou, vamos tomar todos os cuidados necessários para quando a gente for avaliar aquele fenômeno. Né? Então, aqui ele traz até um fenômeno interessante, um fenômeno físico, né, que é da escrita direta, onde o papel ali é colocado, trancado numa gaveta, numa caixa. Aí o Allan Kardec fala, veja mesmo que está trancado, se ninguém vai ter acesso, se o papel realmente não tinha nada escrito, e a escrita é direta, porque é um fenômeno físico, material ali, porque realmente o texto, a letra é escrita ali no papel, como se fosse no passe de mágica.
entendeu? Então ele aparece ali, não tem atuação do médium, não é diferente da psicografia, tá certo? Onde você tem a presença do médium encarnado que está ali escrevendo, ou seja, o espírito está ali se valendo da mão e de todo o conjunto psíquico ali do médium, tá certo? E material também. Aqui não, tá? Aqui só para, né, não era só para a gente ter como exemplo aqui. Aqui é um fenômeno extremamente raro, né, e físico, ou seja, a letra ali apareceu, o espírito escreveu, por isso que ele fala escrita direta. Aí Allan Kardec está descrevendo sobre esse fenômeno, né, falando, comentando sobre isso, e no final ele fala, olha, mas tem fraudes, tem pessoas que estão simulando esse tipo de fenômeno. Então, muito cuidado, né? Vamos determinar o que é a pneumatografia e o que não é. Ou seja, tem espírito escrevendo ali diretamente no papel ou é uma simulação? Né? Então, a gente percebe até por outros textos de Allan Kardec essa preocupação que ele teve, esse cuidado que ele teve, inclusive de instruirmos, né? De instruir os seus adeptos justamente para não acreditar em todos os fenômenos, né? Então, aqui a gente pode ver, né, algumas finalidades. E justamente como, né, é difícil, não é tão simples, na verdade, não é que é difícil, não é tão simples a gente identificar um fenômeno espírita e aquele que é simulado, assim como a gente pode pegar água com gás e falar, não, isso aqui é uma água com gás e não champanhe, como a gente não coloca, né, o médio aqui no tubo de ensaio, nós vamos ter alguns critérios, o que o Allan Kardec traz para nós, e ele falou isso ao cético, e também falou isso em outras obras, ok? Alguns critérios para a gente poder identificar e validar aquela comunicação ou aquele fenômeno mediúnico, tá certo? Primeiro, qual é a finalidade e o propósito disso? Allan Kardec vai dizer que os espíritos bons, aqueles que a gente tem que levar em conta, eles não vão provocar nenhum fenômeno físico ou inteligente sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, principalmente educativo, principalmente aquele, inclusive, que eleva a moral de todos, ou seja, dificilmente direcionado a uma pessoa de forma exclusiva, e sim para todos, para que isso possa ser instrutivo para todos. Então, primeira coisa, vamos ver a finalidade. Dificilmente um espírito vai se valer, ou pelo menos um bom espírito, para que a gente possa levar em conta, vai se valer, entre aspas, de um médium que está fazendo disso um teatro, que está ganhando dinheiro com isso. O Allan Kardec até fala, isso não quer dizer que não tenha, até porque o mundo aqui ele está o tempo todo em contato com vários tipos de espíritos, encarnados e desencarnados. Mas aquilo que a gente tem que levar em conta, dificilmente vai estar, né, em um teatro fazendo, né, atraindo aquelas pessoas e principalmente fazendo disso uma fonte de renda. Então, vamos ver qual é a finalidade. O conteúdo que aquilo que foi escrito, que é o fenômeno que aconteceu, ou seja, o produto, a produção, ela é um texto, é um fenômeno, por exemplo, que consola, que instrui, ou seja, tem que ter um propósito, tá certo? Então, tem que trazer uma moral da história. Não é os espíritos bons, eles não vão perder tempo, vou colocar assim, se comunicando, ou se permitindo ser utilizado ali para pouca coisa. Outra coisa, né, que tem tudo a ver, né? O Allan Kardec fala, vamos estar mais preocupados com o conteúdo daquela mensagem e da qualidade. Ou seja, é mais um critério para a gente ver se realmente aquilo advém de ou de bom espírito, ou se realmente é de um espírito. E, claro, ele fala ali, né, as circunstâncias, as condições ambientais, né? A gente não precisa estar num quarto totalmente escuro, né? Como a gente vê em alguns shows de mágica, né? Que está um ambiente aquilo escuro, justamente que é para poder confundir a nossa vista, né? Para criar aquela ilusão. O aparelho mediúnico, o efeito mediúnico, o fenômeno mediúnico não precisa.
tá? A luz pouco interfere ali, principalmente nos efeitos inteligentes, tá? Então não vai interferir. Ou seja, se a gente for trabalhar com os médios, que seja um ambiente que a gente consiga enxergar o que está acontecendo, né? Não precisa ser algo escuro, obscuro. E depois, né, como Allan Kardec fala que a força do espiritismo está no seu bom senso, nós vamos ter que empregar uma análise racional, que é o que ele sempre fala, e ter um bom senso perante aquele fenômeno, tá certo? Isso, essa postura, tá? Essa postura aqui tem que ser para sempre, tá? Independente do médium, independente do contexto que ele se encontra ali, todas as comunicações, o fenômeno em si, ele precisa ser analisado. A análise, muitas vezes, é mais importante do que o próprio fenômeno em si, porque é dessa análise que a gente vai colocar. Não, isso é um fenômeno, realmente é um espírito comunicante, e isso vale a pena ser colocado dentro, vamos supor, vamos colocar assim, vale a pena a ser colocado à humanidade, é uma mensagem, é uma instrução, é algo que a gente pode acrescentar ao corpo científico, filosófico, aqui que o Allan Kardec está falando, tá certo? Então, assim, isso é extremamente importante. E isso tem que ser aplicado na casa espírita também. Todos os grupos mediúnicos precisam seguir esse mesmo, vamos colocar assim, esse mesmo caminho metodológico aqui, quando se trata de analisar uma comunicação mediúnica, por exemplo. Por isso que é muito frágil isso quando a gente começa a estudar e a formar um senso mais crítico, por isso que é muito frágil aquelas comunicações mediúnicas, a moda Chico Xavier, por exemplo, né, de médiuns que estão ali, né, que trazem aquelas cartas, né, dos entes queridos encarnados, sem análise nenhuma, e isso passa para a família, e deixa a família ter o critério de avaliar se realmente aquela carta pertence ao seu ente querido, né? Então, porque pode pertencer e pode não pertencer, e pode existir fraudes. Só a gente fazer uma pesquisa onde teve médios, inclusive no Brasil, que inclusive respondem processos criminais por isso. Foi provado pela polícia, pelo MP, tudo que era fraude. Então, voltamos àquela mesma questão, essa mesma questão aqui quando o Kardec fala, olha, cuidado, não vamos acreditando em tudo que a gente vê, né? Então, por isso tem alguns trabalhos, né? Não estou falando que não tenha nenhum valor, obviamente que tem, mas tem que ter qual é a postura que a gente vai ter, né, diante de tudo isso. E como que a gente vai validar? Como que a gente vai ter certeza disso? Vamos ter certeza disso quando a gente tiver o conhecimento doutrinário. Se a gente não tiver, a gente pode cair em muitas. Às vezes o médium não está nem de má fé, vamos colocar assim, né, para sermos o mais ético possível. Mas aquela mensagem fala muito mais dele do que do espírito, por exemplo. Ou é uma produção totalmente anímica. Né? Então é muito cuidado. E aí eu vou colocar essa mensagem, vou entregar para aquela família, vou entregar para aquela mãe, vou entregar para aquele viúvo. É muito sério. Né? Eu já fui em várias viagens, por exemplo, espíritas atrás de cartas. Não que eu fui procurar a carta, mas eu fui justamente para conhecer esses médiuns, e muitos deles, né? Um deles em especial, eu vi ali que algo certo estava errado, algo não certo não estava errado ali. Ele recebeu várias comunicações, uma atrás da outra, mas isso não é nenhum problema, tá? E receber, né, assim, não há nada que impeça de quantas horas ele está recebendo a minha mensagem, isso vai depender de condições do próprio médium, mas ele recebia várias mensagens com quase o mesmo conteúdo, ou seja, de vários espíritos que tinham acabado de chegar ao mundo espiritual através do suicídio. Quem tem assim, de 15 dias, ele recebeu, eu lembro até hoje, ele recebeu de uma jovem
que tinha 15 dias, infelizmente, cometido isso contra a vida dela. E a mãe estava ali, obviamente, vocês podem imaginar como. E a mãe recebeu essa carta. A gente tem, é impossível, tá? Assim, e assim, se a gente for pesquisar, se a gente for realmente ver, primeiro, que todos nós, independente, tá? De como vamos, de qual foi a nossa causa morte, tá certo? Nós passamos pela perturbação espiritual, por exemplo. Então, assim, que 15 dias é muito pouco. Agora, e por que é muito pouco? Além a mensagem, falando aqui do conteúdo, era um conteúdo de um espírito altamente evoluído. Espírito altamente evoluído não comete vamos colocar assim, esse crime perante a lei divina. Não comete, né? Pode já ter cometido, como todos nós. A gente tem, né? Somos seres interexistenciais, né? Temos, né? Já tivemos várias vidas. Mas não posso admitir, né? Ou seja, já temos todo esse conhecimento. O que esse médium tinha que fazer? Se ele agir realmente de boa fé e com todo esse método aqui que o Allan Kardec está colocando ao cético, não divulgar essa carta. Possivelmente não era da filha daquela senhora. 15 dias. O desencarne dela só tinha 15 dias. E fora, né, aí vamos para outro foco de análise, pegando esse mesmo caso empírico aqui. A outra comunicação vinha com o mesmo teor. Quando nós temos várias comunicações no mesmo dia ou em várias semanas, com o mesmo teor, a mesma coisa, tá? A gente tem que tomar cuidado. Eu não estou falando que o médium está mentindo, mas pode ter muito mais traços anímicos, mais dele, que também precisa de atendimento, se a gente for aprofundar nesse assunto, né, que o próprio André Luiz fala isso, que é o mergulho, né, no próprio interior do médium, e isso ele também precisa de um certo atendimento, mas não traduz realmente o que o espírito quer, não é realmente o espírito ali agindo. Então, assim, como que a gente sabe disso? Estudando. É isso que o Allan Kardec, né, trouxe esse exemplo aqui, né, o Allan Kardec fala, olha, vamos aplicar a análise racional e o bom senso. Então, nessa história que eu contei, que eu estava ali, inclusive, do lado daquela senhora, o que meu bom senso colocou ali, não. Né? Não, essa carta, dificilmente, quase que impossível, se trata da filha dessa senhora. Aí eu fico sempre pensando que é uma coisa que eu já falei aqui com vocês, né, que eu sempre falo, né? Como vamos colocar o espiritismo na vida do outro? Essa senhora, né, vamos supor que ela se torne espírita, muitos ali não são, se torna espírita e vai estudar, depois ela vai olhar para aquela carta e fala assim, será que é? Né? Mas enfim, né, se ela se tornar espírita já é um ganho, né, sendo a filha dela ou não. Mas é só para a gente entender aqui qual é a postura que a gente tem que ter enquanto adeptos, enquanto espíritas, perante a tudo que acontece. Porque, assim, os médiuns mais mal, vamos colocar assim, não tão bom intencionados, outros não com tanta instrução, com análise crítica de colocar assim, não vou colocar isso, né, isso não vai ao livro, não posso colocar isso ao público, né? Uma médium que foi extremamente, pelo menos a biografia dela fala disso, né, que era altamente crítica, principalmente com ela mesma, né, era a Ivone. A Ivone era altamente crítica, nem tudo ela deixou ir ao mundo, vamos colocar assim. Então, se até ela, imagina, né, que teve esse compromisso aí, né, está ao lado do Chico como um dos maiores, né, a segunda maior médium do mundo, não só do Brasil. Então, imagina, então são exemplos, né, que a gente temos que seguir. E depois, né, o próprio Allan Kardec vai falar assim, outra coisa que nós temos que levar em conta é todos aqueles que estão envolvidos, o espírito, o médium, aquele que está recebendo a comunicação, aquele que está apoiando, qual é a moral, qual é a intenção de todos esses médios que estão ali. Isso, né, ele fala a importância da qualidade moral do médium
né, apesar de termos qualquer efeito mediúnico, fenômeno mediúnico, independente da moral, mas o conteúdo está totalmente atrelado à moral de todos aqueles envolvidos. Né? Até porque os espíritos, a gente se comunica por como? Por pensamento. A gente troca, é o pensamento que dá o quê? A qualidade aos nossos fluidos. Então, se a gente estiver ali com uma intenção não boa, né, ou seja, totalmente contrário ao que a gente está aprendendo aqui, será que os espíritos bons eles vão se aproximar? Logicamente que não. Né? Então, a moral aqui faz, né, muita diferença, não é à toa que o Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele reserva um capítulo justamente para falar da moralidade dos médiuns. Não só, né, no Evangelho segundo o Espiritismo também temos menção, ele praticamente fala na moral, nesse compromisso moral, o tempo todo. E depois, com o conteúdo, se fizer sentido, porque eu posso ter uma comunicação séria, instrutiva, mas ela não casar com uma coerência, com a que a gente já falar aqui, né, com aquilo que a doutrina tem de princípios, ou seja, com a coerência doutrinária. Pode ser uma comunicação que seja apenas boa, mas ela não vai trazer nenhuma novidade ao sistema científico e filosófico aqui. Mas o Allan Kardec, né, coloca aqui para nós, né, como ele está falando de ciência, e então, assim, o que importa são comunicações, são conhecimentos que vão juntar aqui, que vão somar aqui, né, e por isso que ele fala muito da coerência doutrinária, que é um tema que a gente está voltando a resgatar, né, com toda a força, porque virou uma bagunça, né? Daqui a pouco a gente aceita, vira uma salada. Se a gente aceitar qualquer coisa e chamar isso de espírita, né, ou de espiritismo, melhor dizendo, muitas vezes eu vou estar ferindo essa coerência doutrinária aqui. Porque eu posso ter uma comunicação, como eu falei, boa, de um espírito bom, mas que não tem nada a ver com o que a doutrina aqui está colocando para nós, né? Ou seja, ela não vai acrescentar em nada aqui. Ou seja, o que o Allan Kardec está falando aqui ao cético, né? Primeiro, não importa, né, se a gente tem a fraude, se tem alguns fenômenos que são simulados, porque isso não invalida, isso não anula o fenômeno mediúnico, assim como a água com gás não anula o champanhe. Tá certo? E quais são os critérios como a gente vai validar um fenômeno mediúnico ou não? Tendo o conhecimento de todos esses pilares aqui. Então, não é fácil a gente determinar, né, ou seja, colocar ali o selo, isso é válido, né, para qualquer fenômeno mediúnico. Então, justamente porque a gente tem que adotar essa postura séria e altamente crítica. Depois, né, gente, como a gente coloca aqui, né, o Allan Kardec, ele para a gente colocar uma defesa aqui, né, por que isso aqui ele está usando, né, do método de ciência, justamente, né, um erro, né, é um erro muitas vezes a gente afirmar, olha, isso não existe, pegando um exemplo, pegando um fenômeno em particular, não posso tomar o particular pelo todo, né? Isso é uma falácia, né? Então, o Kardec está trabalhando aqui com alguns termos, apesar dele não citar ali, mas a gente pode extrair esses conhecimentos, né? Então, muitas vezes a gente não pode, né, ter essa postura muito simples, né? O fenômeno mediúnico não existe, justamente porque aquele médium ali é mentiroso, justamente porque aquela pessoa se faz de médium e ele simulou um fenômeno, né? Eu não posso tomar este caso em particular pelo todo, tá? Isso é um erro metodológico. Assim como eu não posso pegar toda aquela vasilha de água, né, com gás, e falar que só existe água com gás e não existe o champanhe.
Então não posso tomar o caso particular pelo todo, isso é uma falácia, né? Então, o que ele está falando para o cético? Olha, vai reconstruir os seus argumentos, porque isso aqui é uma falácia, não tem uma base, é como se ele estivesse falando, olha, você está falando besteira, tá? Não está certo, porque assim, você está com muitos erros de debate que vai construir melhor os seus debates, né, a sua proposta aqui, porque não é por aqui que você vai conseguir refutar o espiritismo, né? Ou seja, porque há um erro muito grande aqui a gente pegar uma parte, né, e assim julgar o todo. Não podemos fazer isso, né? Porque ou seja, os exemplos que o próprio cético trouxe aqui são exemplos bem frágeis, né? E por isso que o Allan Kardec quebrou perfeitamente. Depois, né, aí tem também, né, a questão, né, quando o Kardec vai falar do próprio preconceito, né, ele vai falar assim, olha, os seus argumentos, além de terem falácias, ou seja, não serem bem frágeis para a gente poder argumentar a favor, né, ele vai falar, você está colocando, vamos colocar assim, os seus, a sua fala, o seu argumento, ele está cheio de preconceitos, ou não de base empírica e científica aqui. Então, ele está falando, olha, você não estudou, você não averiguou as obras, né? E mesmo assim, você está julgando de forma preconceituosa. E isso quebra, né? Isso não tem como a gente construir nenhum diálogo filosófico e científico aqui quando a gente tem esse argumento, né? Então, por isso que o tempo todo ele está mais julgando assim, a pessoa do cético, olha, você não estudou, você não tem base empírica, você não está se utilizando de fontes válidas para poder julgar o espiritismo. É exatamente isso que ele está colocando. Então, você está agindo com preconceito em vez de usar a experiência, em vez de usar a ciência, os próprios argumentos da ciência para poder combater o espiritismo. Né? Então, quando ele fala sobre as bruxas, quando ele fala que o espiritismo pode ser comparado a uma sessão de feitiços, né? Ou seja, ele está trazendo essas questões que eram muito comuns na época, isso estava, como eu falei, na moda também, por isso que o Allan Kardec traz isso no personagem, e ele vai falar assim, olha, isso é tudo preconceito, pegar tudo e jogar tudo no mesmo bonde, né? No mesmo saco ali, não é por aí. Isso só mostra que você, né, tá pobre ali de estudo e de argumentos. Aí, né, depois ele fala aqui para nós, que a gente acabou de falar, né, temos que sempre, né, agir com bom senso, com a nossa razão, tendo base empírica, né, do que a gente está realmente falando, e é lógico, né, com bastante rigor. A segunda questão, quem gostaria de ler? E colocar aqui para nós. Eu posso ler. Pode ler, Carol, por favor. O texto adota uma estratégia retórica de desqualificação moral e intelectual dos críticos, acusando-os de superficialidade e má-fé, e de se basearem em escamoteadores em vez de um estudo, mesmo pouco acurado. Que implicações essa abordagem tem para a persuasão de um leitor neutro ou cético? Além disso, como essa estratégia se alinha ou se choca com uma conclusão paradoxal de que os ataques servem como um catalisador para o espiritismo e qual o risco implícito em atribuir a seriedade da doutrina à atenção gerada por seus detratores? Qual é a problemática aqui, Carol, que ele está trazendo, para a gente entender? Primeira pergunta. A problemática, por que falar tão difícil assim, né? Por que não simplifica para a gente? Para a gente conseguir ter esse repertório, né? Para a gente conseguir acompanhar Allan Kardec.
para fazer a gente pensar mesmo, É. além do texto, né? Senão a gente tô lendo um teatrinho aqui, Allan Kardec conversando, mas tem muito conteúdo aqui, né? Então, para a gente tentar extrair ao máximo, assim, enxugar o PDF ali, enxugar o texto. O tempo todo, né? Mais ou menos que eu já dei a dica. O tempo todo ele tá o quê? Desqualificando, né? Atacando o cético. Né? Então ele tá falando, olha, você não tem um estudo, você não tem, né, você não tem base empírica, não é exatamente isso que a gente está falando, você está com preconceitos. Então, então a gente está vendo ali um Allan Kardec ali, naquele momento ali, um pouco diferente. Porque até então ele estava fazendo o quê? Estava num nível assim de respeito absoluto. Não estava atacando as ideias, né? Não estava atacando a pessoa ali com que ele estava dialogando, ou seja, com a personagem aqui. Então ele usou, isso é uma estratégia, vamos colocar assim, ele está dialogando, ao mesmo tempo atacando ali. Por que será que o Allan Kardec fez isso? E aquele que está lendo com uma postura mais cética ou com uma postura totalmente leiga, qual a impressão que vai ter do Allan Kardec, né? Falar assim, nossa, como ele foi grosseiro aqui. Não posso ter essa impressão também? Como ele foi grosseiro, por que precisa falar assim, né? Ah, você tá quase chamou o cara de burro aqui, a gente pode traduzir, né? Falando que o cara não estudou, ou que não tem base empírica, enfim. Né? Como que isso, né? Porque isso parece. Será que é essa impressão mesmo que o Allan Kardec quis passar? Para qualquer tipo, daquele que está lendo? Por que será que o Allan Kardec adotou essa postura, sendo, né, e essa postura, se for mal interpretada, como isso vai atacar o espiritismo como um todo, né? Porque a gente não tem como desligar o Allan Kardec do espiritismo, a figura do professor Rivaio, do Allan Kardec do espiritismo. Então está totalmente ligado ali. Então como que uma figura vai afetar a outra tendo essa postura? Né? Então a gente percebe uma postura um pouco mais ácida do Kardec, né? Como se ele estivesse até de saco cheio. Ah, não, vai estudar. Depois você vem falar comigo. Né? Então, né, parece uma postura até um pouco mais impaciente, né? Dá até a entender que parece que ele está rindo, né? Você está falando de água, de champanhe, né? Tipo assim, que exemplo pueril, né? Mais ou menos assim. Como que isso se choca? Vamos ver, né? Como a gente colocou, possivelmente, vamos partir da premissa, né? Como a gente já estudou um pouco a biografia, né, do Allan Kardec, e sabendo do homem que ele foi, dificilmente ele não estaria ali vamos colocar assim, apenas para ofender o cético. Alguma coisa ele queria com isso. Alguma coisa ele quer provocar em nós com isso. Né? E não sei se vocês perceberam essa postura do Allan Kardec mais ácido aqui. Tá? Então, assim, mas alguma coisa, por que ele se valeu vamos colocar assim, dessa causa aqui, dessa premissa de desqualificar não só moral, né, mas intelectualmente também o cético, né? Como se ele tivesse aqui um pouquinho mais diferente, né? Então, quando a gente faz uma leitura prévia e rápida, assim, a gente pode até falar, nossa, que homem mal educado, né? Ele podia ter tido um pouco mais de cuidado com o cético aqui, né? Ter parado, ter explicado mais, dado mais exemplos, né? Mas não, ele já foi atacando, ele já foi colocando isso. E para um leitor, né, mais neutro, né? E isso pode parecer, vamos colocar assim, é perigoso, porque ele pode tanto simpatizar com Allan Kardec, e isso está totalmente ligado ao espiritismo, como a gente falou, não conseguimos separar 100% os dois, ou ele pode criar uma antipatia e ficar com dó ali do cético, né, e falar assim, agora que eu não vou estudar mesmo espiritismo, vou fechar esse livro aqui, ai, cara grosso, mal educado. Né? Então, assim, ele se arriscou aqui.
né? Mas ele estava contando, lembra que falou? Que o nosso bom senso é falar mais alto, né? Que a gente não ia só pegar o Allan Kardec dessas páginas aqui, que a gente ia ver o todo. Então, por que será que ele fez isso, né? Justamente para mostrar, né, para chamar a atenção, né? Primeiro, acho que eu coloquei aqui, para chamar a atenção para nós o quanto, né, o cético estava trazendo, o quanto aquilo era tão absurdo, né, que ele chama de falácia, que era tão incoerente aquilo que o cético estava falando. Então ele queria chamar a nossa atenção. Então, assim, como se ele pensasse, eu vou pegar um pouquinho mais pesado aqui, né, para ver se eu chamo atenção para essa questão. E depois ele contou também que vamos supor, né, tendo essa postura, ia chamar a atenção. Não, peraí, gente, então, agora, esse cara está defendendo muito, ele está atacando muito, quero ver o que é isso. Aí ia estudar o espiritismo, né, como fosse um chamarisco, como a gente colocou ali, ele vai atrair mais adeptos ou futuros adeptos. Então, a Kardec, ele estava, né, contando com vamos dar a entender, né, que ele estava contando com esses, vamos colocar assim, com essas duas bandeiras, né, chamar a atenção, né, o texto, ser um texto um pouco mais ácido, como eu coloquei, e também para chamar a atenção no sentido assim, poxa, agora que eu vou ler, né, então ele não estava contando que a gente ia ter uma antipatia, ele estava contando que a gente ia ter justamente pela postura dele, que isso ia atrair para que a gente pudesse abrir os livros e assim estudar o espiritismo e percebesse, olha, por isso que ele estava, por isso que ele estava meio bravo, né? Realmente era falta de estudo mesmo. Esse cético aqui não estava falando, não estava nada com nada, né? Então, para a gente depois que estudasse, né, tivesse essa postura de falar, poxa, Allan Kardec estava certo, né? Então não era com a postura, né, de atacar só por atacar, né? O Allan Kardec, ele não dá aqui um laço sem nó aqui, tá? Então ele tem esse objetivo de sempre nos instruir, né? E através de diálogo, por isso que muitas vezes é difícil a gente estudar um diálogo, né? E tentar extrair isso tudo, mas por isso que tem que observar, né? E tentar até imaginar o tom da voz, como que eles estariam conversando, para que a gente pudesse estar aqui fazendo todo esse exame. Mas agora não é, vamos colocar assim, o Allan Kardec contou, né? E contou com a sorte, né? Porque é arriscado mesmo. Porque um leitor um pouco mais neutro ou não tão atento pode falar assim, não vou mais ler isso aqui, não, né? Então, pode, né? Parece que ele está atacando o tempo todo, né? Uma postura fria, né? Como muitas vezes a gente escuta. Então, só para a gente chamar a atenção aqui, né? Para ver que o Allan Kardec vai mudar um pouquinho ali o jeito dele quando ele está dialogando. A terceira questão. Quem se arrisca? A ler e a comentar a questão. Simone. Que tem que comentar também, aí A gente o comenta. pessoal. Não, mas a gente está aqui, estamos juntos. Estamos todos juntos aqui, a gente está construindo. Gabriela. Você pode ler para nós a questão? Está conseguindo visualizar?
Pode ser sem a câmera, sim. Você vai conseguir ler? Meu áudio está aparecendo? Agora sim. A distinção entre espiritismo e práticas como magia ou feitiçaria é traçada de forma veemente, com o texto repudiando fins, práticas e fórmulas místicas associadas a estas últimas. No entanto, o texto se concentra mais no que o espiritismo não é do que em uma definição explícita e detalhada do que ele é, em termos de suas próprias práticas e objetivos específicos que o afastariam irrevogavelmente daquela confusão. Avalia a eficácia dessa abordagem negativa na consolidação da identidade doutrinária e na refutação das acusações de malevolência e rematada má-fé por parte dos críticos. Gostaria de comentar? O que você entendeu? Não entendi. Você entrou agora, né, Gabriela? Isso, é a minha Também. primeira vez que eu tô assistindo. Então, mas obrigada por ter lido. Imagina. O Allan Kardec, né, eles falam muito, né, como a gente comentou, falam muito sobre as bruxas, o feitiço, o crítico, o cético, perdão, tenta fazer ali uma salada, né, como Allan Kardec coloca ali, né, associar o espiritismo a essas práticas, né, falando que seria mais uma prática mais uma mágica, mais um feitiço, né, e o Allan Kardec fala assim, não é, o espiritismo não é isso, e o tempo todo ele fica falando, não é. Então, e a questão é, por que o Allan Kardec tomou essa postura de explicar o espiritismo, ou seja, falando pelo aquilo que ele não é, do que aquilo que ele é. Ele não chegou e falou assim, não, cético, agora eu vou falar. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, ele não deu aquela definição que a gente estava esperando. Ele apenas falou, não é isso, não é feitiçaria, não é coisa de bruxa, né? Não é tudo isso que a gente está vendo no mundo também. Tá? Então, por que Allan Kardec adotou essa postura, e será que se ele tivesse falado ao cético, né, falando, olha, dado realmente a explicação do que é, será que isso não seria mais fácil? Será que isso não tornou o texto mais confuso? Por que o Allan Kardec se preocupou tanto em falar apenas que o espiritismo não era aquilo que o cético estava colocando como exemplo? Né, ou tentando associar ao espiritismo a mais uma prática de bruxa, por exemplo. Então, lembra que a gente falou? Pode falar, Wanderlei. Eu vejo assim, né, o Kardec é muito mais inteligente do que a gente imagina hoje. Mas eu creio que se ele fosse falar a favor do espiritismo, seria prato cheio para o cético, né? Colocar as coisas negativas. Então ele já falou do espiritismo que não é, porque o cético não ia ter como atacar muito, porque ele já está falando que não é. Aí o cético tem que colocar as coisas que poderiam ser positivas no espiritismo para poder contradizer. Então eu creio que Kardec, ele pensou nisso, falou assim, eu vou falar que não é essas coisas todas, e ele vai ter que se virar, jogar bola para ele, para o cético, como se diz, né? Ele vai ter que achar alguma coisa. Se o Kardec está falando as questões negativas que não é, o que o cético vai achar? Ele vai ficar mais difícil para ele, na verdade, né? Ele contradizer a negativa que o Kardec está dizendo que não é, né? Então, exatamente. Kardec, vou dizer, né? Então,
Você vê, não é um texto tão fácil assim, da gente compreender, né? E a gente começa a perceber, mas peraí, por que Allan Kardec já não deu definição? Né? Você errava esse assunto logo, falava, olha, Porque ia ser fácil para o cético bater contra. Ele ia falar todo o que o texto que o Kardec falou que não é, ia ser fácil para o cético falar essas falas. Exatamente. Fora que o Allan Kardec tinha, pelo viés pedagógico dele, né? Aí é mais o professor Rivaio, né? Ele era da escola do quê? De Pestalozzi, onde você constrói o seu conhecimento. Não vou te dar, né? Como o Vanderlei falou, não vou te dar de mão beijada aqui, né? Tudo, descubra, né? O que a gente descubra aí, né? Descubra aí, vai, procura. Né? Eu já estou falando o que não é, eu já estou te dando um caminho. Então, o Allan Kardec, como a gente falou anteriormente, ele não dá nenhum laço sem nó, né? Então ele utilizou de uma outra forma de colocar aqui a fala dele, de forma, como a gente falou, totalmente pedagógica, né? E também tem uma questão histórica. Como a gente falou, estava numa época, né? Isso sempre esteve, né? Mas estávamos numa época onde essa questão de falar sobre bruxas e mágicos estava muito em voga, né? Então, Allan Kardec precisava dialogar também com o seu período histórico. Então, ele precisa afastar o espiritismo, né? Antes de apresentar como ciência, como filosofia, né? Antes de apresentar todos aqueles aspectos, ele precisava pelo menos afastar, né? Limpar, falar, olha, o espiritismo não é isso, né? Para depois ele dar uma definição mais elaborada. E também temos, né, a questão que o Allan Kardec ele trabalha a definição mais robusta daquilo que é o espiritismo em todas as suas obras fundamentais, porque ele foi se desenhando, assim como a ciência espírita estava ali nascendo e ela foi, como eu falei, se desenhando, o seu conceito também foi se desenhando. Então ele não deu esse conceito pronto, fechado, né? Então ele se utilizou aqui, né, falando, olha, não é isso. Então, ele se utiliza desse método, vamos colocar assim, de fala, né, dele poder apresentar o conteúdo, falando daquilo que não é, do que dando exatamente a sua própria a definição, né? Mesmo que na obra, ali no preâmbulo, ele já traz um pouco da definição, né? Mas no diálogo aqui, nesse ponto aqui, ele achou muito mais interessante falar daquilo que não é. Então, nós temos essas questões históricas que envolvem preconceitos, né, e que estavam se ligando ao espiritismo, a todo esse bolo. Ele começa a falar assim, não, vamos separar e vamos pelo menos entender que não é. Né? Ou seja, o espiritismo é um conhecimento próprio e que está nascendo agora, não tem nada a ver com esse meio aí do que está falando. Em nenhum momento ele também se falou mal, vamos colocar assim, né? Ele se utilizou de um preconceito, ele apenas falou, não é isso. Para depois, né, justamente porque ele depois vai argumentar e apresentar o espiritismo como um conhecimento filosófico e científico mais sério, ou seja, para que a gente possa validar isso, primeiro eu preciso afastar o espiritismo daquilo que, vamos colocar, que não tem nada a ver com o olhar científico e filosófico. Né? Então, eu primeiro afasto para depois eu poder aí sim apresentar o que é. Então, tudo isso, né, ele vai construindo esse conceito, né, depois eu coloquei aqui, né, o Allan Kardec vai construindo e melhorando esse conceito do que é o espiritismo de uma forma muito melhor em todas as suas outras obras fundamentais, não só as obras básicas. E isso é uma estratégia pedagógica. Né? A gente vai vendo a evolução, né? Quando a gente está fazendo pesquisa espírita, a gente vai vendo a evolução do como Allan Kardec foi construindo isso tudo. E aqui ele foi brilhante, né? Ele foi brilhante em mostrar isso para a gente, provocar a gente. Falou assim, não, vamos primeiro separar,
né, e fez a gente relembrar essa questão histórica também, né, eu não tinha como Allan Kardec, até porque o próprio cético falou, trouxe essa questão, então ele precisava debater sobre isso, ele não fugia de nenhum debate, né, ele precisava debater sobre isso e falar assim, olha, não é o espiritismo, a única coisa que a gente pode falar é que o espiritismo não nada, não tem nada a ver com feitiço, com bruxa, com mágico, é realmente um conhecimento novo, né? Apenas vamos falar agora que ele não é isso tudo. Então, não podemos falar, né, como a pergunta deu a entender, né, será que isso não traz uma confusão, né, será que o cético não ficou mais confuso, ou nós que somos o leitor, né, será que isso não traz uma confusão? Não, porque o Allan Kardec realmente, né, se a gente for pegar, se a gente tiver essa leitura de todas as obras e do contexto histórico que ele estava, dá a entender, né, porque essa preocupação que ele tinha de isolar o espiritismo de todo aquele contexto para depois dar uma definição melhor. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário até aqui? Algum outro olhar que vocês tiveram também? Do texto? Oi, Ana. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode Tá me falar. ouvindo? Estou te ouvindo. Lá no começo, quando você falou que 15 dias, né, era muito pouco para se comunicar, né, do suicida lá. Mas, assim, uma morte natural, né, a pessoa morre naturalmente. Tem, assim, alguma previsão, assim, de algum prazo que ela possa, assim, se comunicar para a gente, assim, ter uma base de estar certo ou não? Olha, no livro dos Espíritos, onde Allan Kardec realmente faz exatamente essa pergunta que você fez, Abel, os espíritos vão responder ao Allan Kardec dizendo que a confusão sempre existe, mas o tempo vai variar de acordo com a compreensão que esse espírito tem quando desperta no mundo espiritual, pode ser segundos, horas, anos ou séculos. Então, assim, vai depender de cada caso, é um caso. Nós temos, por exemplo, histórias, né? Por exemplo, o próprio Herculano Pires, que a gente tanto traz aqui no nosso estudo. O Herculano Pires, ele desencarnou numa manhã, se não me engano, numa manhã de terça-feira, ele desencarnou numa manhã, e ele tinha um grupo mediúnico na casa dele. Na casa dele tinha um grupo mediúnico, e ele foi velado à tarde e teve o grupo mediúnico. Não ficou em luto, não. Né? E ele esteve no grupo mediúnico, ele foi para o grupo mediúnico dele, logicamente, como já desencarnado, já na sua condição espiritual. Ele já estava totalmente consciente. Né? Mas isso vai depender de muita coisa. Sim. Né? Então, pode ser que ele tenha tido segundos daquela leve confusão, daquele despertar, igual quando a gente acorda, dependendo do sono, dependendo da noite, que a gente acorda, nossa, onde que eu estou? Né? É mais ou menos essa sensação. E pode durar, né? A própria resposta fala que pode durar séculos. E nós mesmos temos contato, né, médiums, né, tem contatos com espíritos onde você vê que ele até pela forma como ele se apresenta, como que ele fala, as sensações, as visões que ele vem, né, dependendo da própria sensibilidade daquele médium, você vê que é um espírito que está desencarnado há muitos anos. E ele nem sabe que desencarnou. Então, assim, a confusão, isso faz parte dessa confusão mental dele. Então, justamente, né, olha como o trabalho mediúnico tem esse lado de pronto-socorro também, olha quantos sofrimentos, né, que esse espírito passa e passou durante esse período longo aí. Né? Então, o tempo, né, ele é muito mais emocional ali. Porque nós encarnados, a gente quer dividir o tempo, que é como a gente raciocina, né? Como que a gente dimensiona
o tempo, né? Mas quando estamos no mundo espiritual, isso meio que muda, né? A gente não tem essa mesma dinâmica de pensamento. Então, esse sofrimento para ele pode, né? Parece que está sofrendo há séculos, e pode realmente estar sofrendo há séculos, né? Sim, Agora, entendi. os suicidas, justamente pelo emocional, pelo estado do psíquico, né, pelo sofrimento, nem estou falando de juízo moral nenhum, tá? Pela forma que aquela pessoa, ninguém, né, aí estou bem, vou me matar só para ver como que é. Isso não existe. A pessoa que está, né, o espírito ali encarnado, que está ao ponto de realizar isso, esse irmão, com certeza está num sofrimento que não está cabendo nele. Não é mesmo? Então, vamos colocar assim, que justamente por ele já ter esse sofrimento, o despertar dele e as sensações físicas eu quero dizer no seu perispírito, né, agora, depois do desencarne, vão ser muito mais confusos, muito mais presentes. Então, ele não tem como em 15 dias passar por tudo isso, tá certo? Passar por isso tudo, estar numa mesa mediúnica, já consciente, já sabendo como conversar ali com o médium, fazendo essa combinação fluídica, porque ele tem a consciência, muitas vezes, do que isso está acontecendo, pelo menos a mensagem tinha, né? Falava, mãe, eu estou aqui, eu estou numa boa colônia espiritual, meu avô está comigo, dando detalhes de um espírito que já está desencarnado há muito tempo. Não estou falando que o suicida não vai passar por isso, claro que vai, né? A gente tem que mudar essa compreensão punitiva, mas não em 15 dias, entendeu? Não 15 dias. Né? Porque então, para cometer suicídio ele já está atormentado, né? Ele já vai para lá já atormentado, né? Infelizmente. Né? Então, 15 dias é muito isso, pouco mesmo. Imagina, se é o pensamento, né, que está lá na Gênesis, o capítulo 14, se é o pensamento que dá qualidade ao fluido, imagina o pensamento desse irmão enfermo. É um espírito que está doente da alma. Né, está ali, ele precisa ser, ele não tem como o espírito, né, que vem e ele já consegue consolar a mãe. Olha, não chore, eu estou bem. Ele já tem essa compreensão. Fora que ele também, né, o desencarnado também tem saudades. Ele também sente falta, isso também o perturba, contribui pela sua perturbação também. Então, assim, ao ponto de ele está ali diante da mãe dele, da mãe dela ali no caso, e ela ter essa segurança espiritual, emocional, psicológica, psíquica, é um ganho espiritual muito grande. A gente, né, não se vê o próprio André Luiz, que a gente tanto gosta, né? Olha a jornada espiritual, olha quantos anos, né, que ele, né, só, né, que a gente fala do umbral, né, que até a Sônia Fernandes falou na palestra, né? Umbral, o que é umbral? É uma união de pensamento ruim. É consciência, né? Quando ela falou, quem é que vai para o umbral, quem estava na palestra, ou quem viu a palestra? Se eu pensar mal agora, se seja qualquer coisa que me aflige, eu sei que eu vou estar aqui na minha cadeira, aqui no meu escritório, já vou estar no umbral. Né? Eu quase respondi a Sônia, eu posso estar no umbral a qualquer momento. O próprio André Luiz mostrou isso pra gente. Quando ele sentiu ciúmes, quando ele sentiu raiva, e ele fala, né? O exemplo que ele deu, que a gente retira do texto, é isso. Né? Então, a pessoa que está né, que está no sofrimento, ela está ali no umbral pessoal, ali junto, né? Então não é fácil, assim, para um espírito ele ter a comunicação, dar a comunicação, ele tem que entender exatamente, tem que estar pronto, mais ou menos, muito amparado ali para poder se comunicar da forma como foi feito ali, né? Então, por isso, quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai validar essa mensagem? Não. É até criminoso colocar isso para uma mãe. Não coloca. Não coloca, né? Tem muitas pessoas que defendem, mas pelo menos vai dar um consolo para ela. Até que ponto a gente podemos estender isso para uma dimensão ética, mas
para mim, agora você falando da Ana Carolina, tá? Minha opinião, para mim é antiético. É, Pela também é. leitura que eu extraio de Allan Kardec, ele fala tanto isso da moral do médium, né? Por mais, assim, guarda essa mensagem, rasga essa mensagem. Né? Como falou a Joana de Andes, mano, põe fogo, tá? É, Mas não vai, pôs pra frente, não pôs pra frente, tá? Então, assim, isso diz muito mais sobre o médium do que a própria mãe e muito menos a esse espírito, que infelizmente, né, estava muito, né, em sofrimento. Então, assim, é muito perigoso, né? Então tem ainda tem a dimensão moral, porque eu estou tratando com pessoas, com sentimentos, com vidas. verdade, Não é fácil, né? O espiritismo é muito sério. verdade, Teve mais alguma verdade. pergunta? Eu vi ele, só não consegui ler no Obrigada. chat. Imagina, eu que agradeço. A Gabriela está perguntando se o tempo se passa diferente após o desencarne, diferente do nosso tempo aqui. Os espíritos respondem ao Allan Kardec que a sensação, a percepção é outra. Né, que a forma como a gente tem o tempo aqui, quando nós estamos reencarnados, até para a gente dividir a nossa vida, né, quando a gente volta ao mundo espiritual, a pátria espiritual, a nossa casa de verdade, a percepção é outra. Né, como a gente percebe é outro. Até porque, gente, para nós que somos espíritos eternos, entes eternos, né, ou seja, temos a eternidade, pode parecer poético isso, mas para quem tem eternidade, a gente não tem marcação de tempo. Né? Ou seja, ele foi criado, né? Por que somos eternos e não infinitos? Né? Allan Kardec trabalha isso lá na primeira questão, lá naquela nota de rodapé que a gente nunca lê. Né? Porque a diferença de eterno e de infinito. O eterno ele foi criado por Deus, por essa inteligência suprema e causa primária. Deu causa ao espírito ali. O espírito é eterno, por isso que a gente nunca morre, não é mesmo? Que a gente tanto fala. Então, para nós que somos eternos, essa demarcação de tempo é válido para nós encarnados, que temos um estágio aqui, passou esse tempinho, passou essa escola, voltou para casa. É igual quando está na escola ou no banco universitário, acabou a aula, vou para minha casa. Tá certo? Então, mas o tempo lá em casa, né, é diferente. O tempo no mundo espiritual, a percepção é totalmente diferente. Só que isso vai, agora, como cada espírito de forma individual, tá, vai perceber e vai experienciar isso, lógico, vai levar em conta a evolução, o apego à matéria, a gente pode discutir isso sob vários viés, entendeu? Mas para o espírito, enquanto, vamos colocar assim, princípio inteligente, enquanto um conceito, o espírito ele é eterno, né? Então ele a gente não vai demarcar esse tempo, tá certo? Vamos para a última questão aqui. Quem gostaria de ler? Parecida já com tudo isso que nós discutimos. Eu posso ler? Por favor, Gabriela. O texto conclui que os ataques e reclama... Desculpa. O texto conclui que os ataques e reclamos, paradoxalmente, funcionam como um catalisador, atraindo atenção e impulsionando o exame por um público mais amplo, levando ao reconhecimento da seriedade do espiritismo. Em que circunstâncias uma doutrina ou movimento poderia se beneficiar genuinamente de ataques públicos, conforme descrito e sob que condições essa mesma publicidade adversa poderia, inversamente, selar o destino de uma doutrina, levando ao seu decrédito e declínio irreversível, contradizendo a tese central da catalisação. Ou seja,
O Allan Kardec, como nós estudamos hoje aqui, ele se valeu de vários tipos, né, de formas aqui de como ele dialogou com o cético, né? Ele atacou o cético, depois ele, em vez de dar a definição do que é o espiritismo, ele deu a definição negativa, falando do que não é o espiritismo. Que mais que ele fez também? Que nós aprendemos aqui com esse recorte desse diálogo aqui. Ele começou, né, ele começou a falar, né, que o cético ele não tinha estudo, então ele não atacou só a moral, ele atacou o intelecto do próprio cético, então ele se arriscou bastante, né? Ele se arriscou bastante, lembra? Não tem como eu separar ele do espiritismo, e então, assim, ele estava respondendo ali também por todo esse conhecimento aqui, e ele se arriscou. Agora, por que ele se arriscou? Ele teve tanta confiança, assim, que ia dar certo, né? Que a gente estaríamos aqui, inclusive, estudando o livro. E como pode, essa forma como ele construiu esse recorte do próprio diálogo, como isso pode atrair as outras pessoas, né? Ele confiou que isso, né, que isso ia acontecer. E depois, né, como que isso, e quando é que a gente pode falar, né, que vamos supor, né, como eu falei aqui, quais são os fatores que pode levar a uma ciência, tá? Não se valer no tempo e de tudo isso, né, cair por terra. Porque ele teve confiança no que ele estava dizendo, ele confiou muito, né? Então, ele se arriscou, mas ele confiou muito. Então, aqui eu coloquei só algumas questões, né, que a gente pode extrair do próprio texto. Quando, né, que o próprio texto coloca, quando os ataques, os argumentos eles vêm colocados de preconceitos, de ataques pessoais, né? E isso pode gerar muitas vezes a simpatia, muitas pessoas ficam curiosos, né, em buscar mais informações sobre aquela ciência, sobre aquele conhecimento. Então, isso pode, o Allan Kardec dá a entender que isso pode instigar as outras pessoas, né? Quando a gente apresenta o texto de um pouco diferente. Então, ele fala que quando tem esses ataques, se a gente argumentar por esse lado, pode ser que isso atraia, pois que ele for um pouquinho mais ácido, né? Pode ser que isso atraia as pessoas. Depois, se eu tenho um conhecimento que ele é consistente, que ele é coerente, que ele tenha umas bases sólidas, então não tem por que a gente ter medo. Porque aquele que for estudar vai realmente, né, entender a lógica e como, né, a esperança aqui que realmente que se torne um adepto de todo este conhecimento. Então, podemos confiar, né, depositar aqui todas as nossas fichas, porque o espiritismo, né, vai dizer o Kardec, é sólido, né? Aquele que for estudar não vai encontrar nenhum furo, como nós não encontramos até hoje. Depois, nesse contexto histórico e cultural, né? Da mesma forma como tinha muitas pessoas espiritualistas naqueles séculos, né? Os céticos, principalmente os céticos, não só de forma filosófica, né? Mas aquele cético que não quer crer em nada, que está desligado de tudo aquilo, né? De questões espirituais, vamos colocar assim, ele pode, né, quando o espiritismo vem também para poder combater isso, então pode chamar a atenção de uma forma mais racional, né, o espiritismo é apresentado de uma forma muito mais racional, e isso pode atrair, inclusive, os céticos. Agora, quando que isso não se sustenta, que não é o caso pela história mostrou que não é o caso que o espiritismo tem, mas é o caso de muitas outras fontes de conhecimento. Quando os ataques que ela sofre, né, realmente são comprovados. Por exemplo, não teve ainda ninguém,
né, que comprovou que não existe a comunicação mediúnica. Uma coisa é eu ter casos isolados, né? Lembra, eu não posso pegar alguns casos e julgar o todo. Uma coisa é eu ter alguns casos isolados que são simulados, que são fraudes. Mas isso não quer dizer que o espírito não possa se comunicar com o encarnado. Então, nós não temos ainda nenhuma crítica fundamentada nisso que possa vir comprovar que realmente Allan Kardec estava errado. E outra coisa, né, quando nós temos um conhecimento que se mostre incapaz de argumentar, ou seja, ou de apresentar respostas às suas indagações, vamos colocar assim, às críticas alheias, né? Como a gente pode ver, tudo que o crítico ou o cético até então colocaram ao Allan Kardec, ele conseguiu contra-argumentar, né? Ou seja, de apresentar de uma forma inclusive convincente, né? Então, quando nós temos um conhecimento que não é capaz de bater de frente, né, com a razão, como diz Allan Kardec, que não é capaz de defender os seus princípios diante daqueles que estão indo contra, né, e apresentar de forma robusta, apresentar com um rigor metodológico, apresentar com um rigor lógico, com tudo isso, com todas essas qualidades que a gente está aprendendo aqui, que o Allan Kardec está ensinando para nós. Então, se a gente não tem, né, essa capacidade de apresentar respostas, dificilmente essa filosofia ou esse conhecimento irá nos sustentar. O Allan Kardec trouxe não só um conhecimento filosófico, mas uma filosofia que até hoje está respondendo, né? Até hoje, se a gente tiver a postura, marcar esse compromisso com ele, né, de ter um estudo sério, a gente vai encontrar muitas respostas, né? As questões espirituais, morais, da própria existência, enfim, ele toca em muitas áreas do conhecimento, não só como traz respostas, como ele consegue dialogar com as outras ciências e com as outras formas, né, ou fontes de conhecimento. Então, por isso que podemos colocar que realmente o espiritismo, né, ele se mostrou forte durante o tempo. Agora, ele depende, né, dos seus adeptos, né, de como a gente colocou no início, como que a gente vai apresentar o espiritismo para as pessoas. A gente precisa saber do que a gente está falando. A gente precisa de estudo, isso que o Kardec está falando, senão a gente vai ficar que nem um cético e o crítico aqui com respostas rasas, com compreensões que não refletem, né, aquilo que realmente o que o Espiritismo coloca, né? Então a gente não vai conseguir alcançar, e aí muitas pessoas vão conseguir sim contra-argumentar com a gente e ganhar no argumento, mas não porque o Espiritismo não tem validade por ele mesmo, mas porque o erro está em nós, porque a gente mesmo que não conseguiu apresentar da melhor forma. Por isso que no estudo passado, né, o Allan Kardec fala, olha, nunca vamos apresentar um tema de viva voz, né? Sempre se prepara, estuda, pesquisa antes de apresentar qualquer tema, né? Porque assim é muito frágil, né? A gente confundir ou a gente mesclar com a nossa opinião, com algum preconceito, aqui como o cético fez, né? E isso a gente passar uma visão totalmente errada, né, para o outro ali, apresentar o espiritismo de uma maneira errada, né? Aí também, como eu falei, né, a gente comentou também, esbarra também no nosso compromisso ético, né? A gente tem um compromisso de passar o mais límpido, né, possível o que o Allan Kardec está aqui colocando para nós, né? Quando também falta substância, né, ele fala assim, quando falta conteúdo, ou seja, não é interessante, não tem validade, aquilo que aquela fonte de conhecimento nos apresenta, ela também cai por terra. Enfim, ou seja, tudo isso que o espiritismo até então, né, não foi contaminado. Fora casos isolados, né, mas aí de compreensões de erros humanos, mas não da doutrina em si. Alguma questão, pessoal? Mais alguma pergunta? Comentários?
A gente continua, tá? Na próxima segunda-feira, para finalizar essas páginas aqui. Então, quem não leu o diálogo, leia, né? E tragam as suas perguntas também. Mais alguma questão, pessoal? Que vocês gostariam de colocar? Alguma dúvida que ficou mal explicado, mal compreendido? Tudo certo até agora? Podemos avançar na próxima semana no diálogo? Vocês estão muito quietinhos. Bom, se não temos dúvidas, podemos encerrar? Já deu nosso horário, né? Quem gostaria de fazer a nossa oração? Nossa oração final. Nem oração vocês querem fazer? Eu Simone, quer fazer? Quem falou que pode fazer? Carol, Carol? Pode fazer então, Carol. vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos, agradecer por mais esse dia de aula, por mais esses ensinamentos, e que possamos, semana que vem, estar aqui novamente reunidos para continuar nessa caminhada de aprender. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.